Você sabe identificar um fundo imobiliário de tijolo realmente lucrativo? Em menos de 10 minutos, vou mostrar os 6 pontos definitivos que podem evitar erros e ajudar você a escolher fundos muito melhores. Se você gostar do conteúdo, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nada. O primeiro ponto que eu sempre olho antes de investir em qualquer fundo imobiliário de tijolo é o patrimônio. E isso vai muito além de saber se o fundo é grande ou pequeno. Um patrimônio robusto normalmente significa que aquele fundo já construiu uma operação mais sólida, possui mais capacidade para enfrentar momentos difíceis e consegue aproveitar oportunidades de crescimento com mais facilidade. Mas existe um detalhe importante. Não basta olhar apenas o valor do patrimônio e pensar que quanto maior, melhor. É interessante comparar esse patrimônio com outros fundos do mesmo segmento. Por exemplo, se você está analisando um fundo de galpões logísticos, compare com outros fundos logísticos. Se for um fundo de shopping, compare com outros fundos de shopping. Assim você consegue entender se ele realmente tem relevância dentro daquele mercado. Outro ponto é que um patrimônio maior costuma trazer mais estabilidade para o investidor. Fundos muito pequenos podem sentir muito mais o impacto de uma vacância, de uma venda de imóvel ou até de uma dificuldade financeira. Já fundos maiores normalmente conseguem absorver esses acontecimentos com menos impacto nos rendimentos. Então, antes mesmo de olhar dividendos ou preço da cota, faça essa primeira pergunta. Esse fundo possui um patrimônio sólido e compatível com os principais concorrentes do seu segmento? Se a resposta for sim, você já deu um passo importante para separar fundos mais consistentes daqueles que ainda precisam amadurecer. Grande parte do que aprendi lendo relatórios e analisando fundos veio dos livros que deixei na descrição. Se você quiser acelerar seu aprendizado no mercado financeiro, vale a pena conferir essas leituras. Depois de verificar o patrimônio, eu sempre olho para um indicador chamado para VP. Ele mostra a relação entre o preço da cota e o valor patrimonial do fundo. Na prática, é uma forma de entender se você está pagando caro, barato ou um preço justo por aquele ativo. Quando o P/VP está abaixo de 1, significa que a cota está sendo negociada abaixo do valor patrimonial. Isso pode representar uma oportunidade interessante. Mas cuidado, porque nem todo desconto é uma boa notícia. Às vezes o mercado está descontando aquele fundo por algum problema que realmente merece atenção. Por isso, além de olhar o P/VP atual, vale a pena analisar o histórico. Existem fundos que passam boa parte do tempo negociando abaixo do valor patrimonial e depois recuperam esse desconto. Outros permanecem baratos porque possuem problemas estruturais. Então, antes de investir, tente entender o motivo desse desconto. Um bom investimento não é apenas comprar barato, mas comprar qualidade por um preço atrativo. Outro erro muito comum é escolher um fundo apenas olhando o dividend yield do último mês. Isso pode ser bastante enganoso. Imagine que o fundo vendeu um imóvel e distribuiu um lucro extraordinário. Naquele mês o rendimento será muito maior do que o normal, mas isso não significa que ele continuará pagando aquele valor todos os meses. Por isso, o ideal é analisar a média dos últimos 12 meses. Assim você consegue identificar se o fundo possui um histórico consistente de distribuição de rendimentos. O investidor que busca renda passiva normalmente procura previsibilidade. É muito melhor receber um rendimento constante durante anos do que um pagamento muito alto em um único mês seguido de vários meses mais fracos. Consistência costuma ser um sinal muito mais importante do que um pico isolado de dividendos. Outro ponto que merece muita atenção é a vacância. Em um fundo de tijolo, imóveis vazios significam menos aluguel entrando no caixa e, consequentemente, menos dinheiro disponível para distribuir aos cotistas. Mas não basta olhar apenas a porcentagem de vacância. Também é importante observar como a gestão reage quando um imóvel fica desocupado. Existem gestores que conseguem encontrar novos inquilinos rapidamente, enquanto outros deixam os imóveis vazios durante muito tempo. Esse histórico faz toda a diferença. Além disso, vale analisar se aqueles imóveis estão em boas localizações, se possuem boa qualidade e se continuam sendo atrativos para o mercado. Quanto menor a vacância e mais eficiente for a gestão para resolver esse problema quando ele aparece, maior tende a ser a estabilidade dos rendimentos no longo prazo.
Também gosto de observar a diversificação da carteira. Um fundo pode ter um patrimônio enorme, mas se ele estiver concentrado em apenas um ou dois imóveis, o risco aumenta bastante. Basta um imóvel ficar vazio ou um grande inquilino sair para que a receita do fundo seja impactada. Já um fundo que possui vários imóveis, diferentes inquilinos e até atua em regiões distintas costuma ser muito mais resiliente. Se surgir um problema em um ativo, os demais continuam gerando receita e ajudam a equilibrar os resultados. É exatamente por isso que a diversificação é tão importante. Ela reduz riscos e torna a geração de renda muito mais previsível ao longo dos anos. Por último, sempre analise a dívida do fundo. Muita gente acha que toda dívida é ruim, mas isso não é verdade. Uma dívida pode ser usada para comprar novos imóveis, fazer melhorias ou ampliar o portfólio. Quando bem administrada, ela pode até contribuir para o crescimento do fundo. O problema aparece quando o endividamento sai do controle. Se uma parte muito grande da receita começar a ser usada apenas para pagar financiamentos, sobra menos dinheiro para distribuir aos cotistas e aumenta o risco financeiro da operação. Por isso, compare o tamanho da dívida com o patrimônio e observe se a geração de caixa do fundo é suficiente para cumprir esses compromissos com tranquilidade. Uma dívida saudável pode impulsionar o crescimento. Uma dívida excessiva pode comprometer os resultados futuros. No final das contas, analisar um fundo imobiliário de tijolo não é tão complicado quanto parece. Quando você aprende a observar patrimônio, para VP, consistência dos dividendos, vacância, diversificação e nível de endividamento, já consegue eliminar grande parte dos fundos mais arriscados e tomar decisões muito mais conscientes. Nenhum indicador deve ser analisado sozinho, mas o conjunto deles oferece uma visão muito mais completa da qualidade do fundo. É exatamente essa combinação que aumenta as chances de montar uma carteira sólida e construir uma renda passiva consistente ao longo do tempo. Se você chegou até aqui, não esquece de se inscrever no canal e acionar o sininho. A gente se vê no próximo vídeo.